Olá, sejam bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia, sobre narrativas e narrativa de si, nesta série Terapia. O tema de hoje é qual concepção de história eu utilizo para pensar a narrativa. De modo naturalizado, nós lidamos com dois padrões de história. Naturalizado porque nós, sem pensarmos, nós não nos damos conta de que trabalhamos com esses dois modelos. É muito importante porque, como eu faço a narrativa de mim, isso tem relação direta com essas duas concepções de história. Nós temos uma que é a ideia de uma história contínua. E nós temos um segundo padrão de história, que é a história cíclica, que se repete, obviamente, seja anual, seja semanal, mas a ideia é de que a história se repete. E um outro que a história é contínua e não se repetiria e chegaria num fim. É claro que essa ideia de uma história que é contínua e que não se repete, ela nos encaminha para uma visão de mundo cristã. Por exemplo, os povos tradicionais do Brasil não trabalham, na sua maioria, com este padrão. Tem outra perspectiva. É claro que os povos tradicionais do Brasil são muitas culturas. Não dá aqui para eu pensar e falar de todas elas, mas no geral. Mesmo que alguns tenham alguma narrativa que pense num fim, mas é muito forte a ideia do ciclo, especialmente o ciclo lunar, as tradições aqui do Brasil. E se formos vermos em vários povos, nós vamos ver várias referências. Temos a referência solar, que é esta do ano, que nós utilizamos majoritariamente, chamamos de ano civil, e temos a lunar. E em alguns casos, na verdade, existem mistura desses dois modelos. No nosso caso da cultura brasileira, nós fazemos essa mistura, porque o próprio cristianismo, inicialmente católico, também faz essa mistura. Então, aqui no Brasil, ficamos nos perguntando por que num ano o carnaval é em tal data, no outro ano é em tal outra data. Justamente que nós temos o calendário solar, que é o ano civil, começa em janeiro, termina em dezembro, mas nós temos no interior dele, no caso da organização católica, a utilização também da referência lunar para estabelecer certas festividades, que estão ligadas a processos de colheita e etc. Enfim, aqui a ideia é só indicar a relação entre calendários que nós utilizamos, concepção de vida, se ela é retilínea com uma salvação no final, mas que a ideia é que vai numa única direção, sobretudo a ideia de que eu posso ser protagonista, porque se eu vou numa única direção, não repete, então eu tenho a oportunidade de ser único a cada vez, essa ideia perpassa, essa ideia retilínea, ou a ideia de ciclos que se repetem, e se repetem não idêntico, mas sempre com a possibilidade de inovação nesses ciclos. Se ele é anual, para quem lida, como estou aqui ao fundo, né, com sons ia falar de guitarra, mas é de cigarras, quem lida com a ruralidade, com a vida campestre, sabe que a ciclicidade da natureza não é anual, ainda que nós temos inverno, verão, aqui agora estamos saindo para a primavera, né, setembro. Nós sabemos que um ano ele não se repete identicamente. Os ciclos de chuvas, de colheita, tem que ser visto num tempo mais alargado. Um grande empresário ou fazendeiro na Paraíba, ele dizia que no Nordeste o ciclo é a cada 14 anos, que seria então a compreensão do ciclo das dinâmicas de chuvas, colheitas do Nordeste. Acho que 13, 14. 13, 14 tem uma grande seca. E aí volta de novo um circuito, e, enfim. Só para a gente ter noção, então, que esse ciclo que se repete, ele não é, de repente, dentro do ano, como nós esperamos. Ele tem um padrão, e depois, dentro desse padrão, ainda teríamos que procurar outros padrões. Enfim, eu creio que para a narrativa de si, esse é um desafio. Nós temos outros desafios de poder contar a nossa própria história. O desafio socioeconômico, por exemplo, que permite tais e tais instituições poderem narrar as suas histórias, e nós, enquanto indivíduos e enquanto humanidade, que estamos sempre num processo de migração, os problemas que isso coloca para podermos construir a nossa narrativa,
Portanto, além dessas duas concepções de histórias, nós teríamos que adicionar nesse processo de narrar a si próprio esses desafios das migrações, que é natural da condição humana. Enfim, é um pouco isso sobre narrativas de si e história. Muito obrigado, até um próximo vídeo.